Boa tarde. Vamos dar início a mais uma sessão de apoio às candidaturas do novo programa Erasmus+. É um prazer estar convosco. Nós vamos, portanto, dar-vos uma panorâmica da Ação-Chave 2, que é a cooperação entre organizações e instituições. Atenção que é diferente da sessão anterior, que foi a Ação-Chave 1, que é as questões da mobilidade. E vamos fazer uma pequena abordagem à estrutura e tipologia das parcerias, os países elegíveis, às prioridades, como é que funcionam as parcerias de pequena dimensão. Vamos fazer uma desconstrução do formulário de candidatura para vos ajudar também a perceber como é que funciona este novo formulário. Vamos falar das parcerias de cooperação, que têm uma estrutura ligeiramente diferente, e umas notas finais onde vamos também abordar as questões financeiras. Portanto, nós agora, durante a parte da tarde, o que vamos trabalhar são estas duas possibilidades dentro da Ação-Chave 2, que, dependendo dos objetivos, da composição e da experiência, poderão ser parcerias de cooperação ou parcerias de pequena dimensão. Portanto, dentro das diferentes formatos de parceria, vocês têm, dentro das parcerias de cooperação, têm os objetivos, que são aumentar a qualidade e relevância das atividades, reforçar redes, aumentar a capacidade de operar conjuntamente a nível transnacional, impulsionar a internacionalização das atividades, e isto é uma nota muito importante em todos os projetos Erasmus, a questão da internacionalização e da divulgação que se pode fazer das atividades, desenvolver novas práticas e métodos, partilhar e comparar ideias. Isto dentro das parcerias de cooperação. As parcerias de pequena dimensão também não perdem estes objetivos, mas são vocacionadas para organizações que têm menos experiência, reduzindo ligeiramente as barreiras de acesso ao programa para candidatos com menor capacidade organizacional. Têm também, portanto, em termos comparativos, os resultados ao nível das parcerias de cooperação devem ser reutilizáveis, transferíveis, expansíveis e, se possível, ter uma forte dimensão transdisciplinar. E isto, nas organizações ligadas às escolas públicas, tem uma grande importância, visto que as nossas escolas normalmente abrangem diferentes ciclos de ensino, e, portanto, é importante ver isso num projeto, numa candidatura, que há uma dimensão transdisciplinar, também incluindo outras disciplinas, articulando os saberes de diferentes disciplinas. Ao nível das parcerias de pequena inclusão e também em relação às outras, é essencial apoiar a inclusão de públicos com menos oportunidades. Este é um fator de relevo e de importância numa candidatura, aquilo que a organização, aquele conjunto de parceiros descreve em relação às questões da inclusão e como é que vai posicionar-se para que mais públicos possam participar. Também outro dos grandes objetivos nas duas parcerias é promover a cidadania europeia e a dimensão europeia das organizações. Ainda em relação às parcerias de cooperação, importa partilhar os resultados. Isto também é um fator de relevo numa candidatura, a questão de como é que vão partilhar aquilo que estão a desenvolver dentro da sua organização ao nível local, regional, nacional e transnacional. As parcerias de pequena escala podem também contribuir para a criação e desenvolvimento de redes transnacionais e para a promoção de sinergias locais, regionais, nacionais e políticas internacionais. Portanto, esta temática do local, cruzando sempre com o regional, nacional e transnacional, é uma dimensão que está sempre presente em qualquer projeto dentro do programa Erasmus. Temos depois as regras para que se possam candidatar e como é que têm que organizar a vossa candidatura. Portanto, é essencial ter uma prioridade horizontal. Portanto, vocês têm no guia a possibilidade de identificar as diferentes prioridades e uma das horizontais tem sempre que fazer parte do vosso projeto. Depois, encontrar uma específica ao nível do domínio do ensino escolar. Portanto, dentro do guia vocês têm a possibilidade de identificar aquilo que é vocacionar para o ensino escolar
e têm que encontrar ali uma dimensão que se entrecruze com o horizontal e, simultaneamente, também dar evidências de que ela também se cruza com as necessidades da organização e daquela parceria que vai trabalhar em conjunto. Temos aqui os países que são elegíveis a participar e que têm, portanto, as condições estão iguais e que vocês também podem consultar no guia. Temos a situação que importa realçar do Reino Unido, que deixou de ser um parceiro com os mesmos direitos e passou para um país parceiro, e que está inserido na região 14, e portanto há regras que mudam e há possibilidades que não são permitidas no caso de serem países parceiros. E depois temos aqui, e vamos falar um bocadinho das prioridades, ao nível das prioridades horizontais, portanto, este novo programa focou-se em 4 prioridades específicas. A primeira de todas, e muito importante, é a inclusão e diversidade, e vocês também podem identificar no guia o que é que a Comissão considera como inclusão, quais são as diferentes dimensões que estão dentro da inclusão e como é que o vosso projeto vai abordar esta questão, é fundamental. As questões do ambiente, clima e sustentabilidade, as questões, portanto, outra prioridade é a transformação digital e a participação ativa na vida democrática. Por sua vez, estas dimensões vão cruzar com as dimensões nacionais, que são as prioridades consideradas pelos diferentes ministérios como importantes para desenvolver ao nível das nossas comunidades, e é a inclusão social, o desenvolvimento de práticas inovadoras na era digital, o desenvolvimento de metas ambientais e climáticas, e a ajuda a educadores, animadores juvenis, dirigentes pedagógicos e pessoal de apoio. Portanto, estas prioridades nacionais têm a ver, estão relacionadas com a Estratégia Portugal 2030 e têm ali a legislação que vocês podem consultar para mais informações. Depois, apresentamos aqui uma nota breve sobre as prioridades específicas no domínio do ensino escolar. É importante, como vos disse há pouco, que haja uma ligação entre o próprio programa, o vosso projeto e as medidas de política nacionais, e tem, portanto, as prioridades são contribuir para lidar com as desvantagens de aprendizagem, abandono escolar precoce e baixa proficiência em capacidades básicas, apoiar professores, líderes escolares e outras atividades de docência, desenvolver competências-chave, promover uma abordagem abrangente para o ensino e a aprendizagem das línguas, promover o interesse e a excelência em ciência, tecnologia, engenharia e matemática e a abordagem STEM, que envolve também as artes, portanto aquilo lá tem a ver com as artes, desenvolver sistemas de educação e cuidados na primeira infância de alta qualidade, e aqui chama a atenção para a participação de educadores e de formadores ligados à intervenção precoce ou pré-escolar, que temos muito poucas candidaturas e que é importante neste novo programa que comecem a aparecer, reconhecer os resultados da aprendizagem para os participantes na modalidade para fins de aprendizagem transfronteiriça. Portanto, todas estas informações que nós estamos a dar, vocês podem consultá-las no guia, o guia já está também traduzido para português, e lembro que, em caso de dúvidas, o guia que é o que formaliza as situações é o guia em inglês. Portanto, nós vamos fazer uma breve olhar comparativo entre parcerias de cooperação e parcerias de pequena dimensão. E há aqui, portanto, umas diferenças, quer ao nível dos orçamentos, da duração e do número de organizações implicadas. Vocês podem ver aqui, portanto, em termos das parcerias de cooperação, porque abrangem organizações com mais experiência e têm uma formatação diferenciada, as verbas podem ir entre os 100 mil a 400 mil euros, enquanto que este pequena dimensão tem um valor entre os 30 mil e os 60 mil, e é escolha a vossa a fazerem tomarem essa decisão na escolha dos valores que vão utilizar no vosso projeto. Depois, ao nível da duração, também muda em termos das parcerias de cooperação, o mínimo são 12 meses e podem ir até 36 meses. As de pequena dimensão
pode ser um projeto de duração apenas de 6 meses e pode ir até aos 24 meses. Outro fator importante que vocês têm que ter em conta é os mínimos em termos das organizações participantes. Portanto, em termos das parcerias de cooperação, têm que ter 3 organizações de 3 países diferentes e, ao nível das parcerias de pequena dimensão, mínimo 2 organizações de 2 países diferentes. Depois, em termos do programa, este ano, e portanto neste programa que dura de 2021 até 2027, a Comissão quis facilitar um pouco a construção dos projetos e inscreveu algumas dimensões para ajudar a construção do projeto, e nós vamos abordá-las um pouco mais à frente, mas são as regras que é proceder à inscrição no portal do registro das organizações. Este é fundamental para que vocês possam participar, portanto, e uma chamada de atenção aqui nesta situação, que nós vamos dar os links para poderem inscrever a vossa organização, se é que ainda não está inscrita, mas aconselho-vos a identificar dentro da vossa organização se ninguém fez a inscrição, irem ao portal e verificarem se a vossa organização, a vossa escola não está ainda inscrita, que é para poderem ter um número que vai ser o representante, como se fosse o número de cartão de cidadão da vossa organização, e que só podem, portanto, uma organização só pode ter um número de identificação. Depois, verificar a conformidade com os critérios do programa. Quando fizerem a candidatura têm que estar sempre de acordo com os critérios do programa, não podem, se fugirem, por exemplo, à escolha de uma prioridade horizontal, o vosso projeto fica logo penalizado. Verificar as condições financeiras, esta parte é essencial e nós vamos chamar a atenção a alguns dos pormenores das condições financeiras no final da apresentação. E depois preencher e submeter o formulário de candidatura. E um dos conselhos que vos damos é retirem o formulário, porque é possível fazer o PDF do formulário, e identifiquem as questões que são colocadas ao longo da candidatura, porque facilita a construção do vosso projeto. Nós temos a nossa apresentação dividida, portanto agora o meu colega Manuel Fernandes vai fazer a parte da candidatura e ajudar a compreender um bocadinho melhor o formulário de candidatura e, portanto, passo a palavra ao meu colega Manuel. Muito obrigada e até já. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos, é um enorme prazer receber-vos desta forma virtual, mas acima de tudo com uma coisa completamente diferente, que é termos alguém que está a fazer tradução para linguagem gestual. Portanto, vão deixar de nos ver a nós e vão ver a colega que vai fazer a tradução. Eu já lhe pedi previamente se nós, no fundo, falarmos muito depressa, para nos fazer um sinal, que eu já sei qual é, para nós baixarmos a nossa velocidade de propagação de informação. Portanto, compete-me a mim realmente falar das parcerias de pequena dimensão, que é uma parceria nova e que no guia em inglês aparece a dizer small scale, parece pequena escala, mas ok, a tradução para português é de pequena dimensão. Qual é a função destas parcerias de pequena dimensão? Aquilo que nós pretendemos fazer é, no fundo, atrair novos públicos. Públicos que possam ter alguma inexperiência no programa Erasmus, porque normalmente estes programas têm linguagens muito codificadas. Agora, nós precisamos de novos players, pessoas que queiram, organizações que queiram participar e produzir resultados e impactos sustentáveis no ensino escolar. As 4 etapas fundamentais das parcerias de pequena dimensão e que vocês têm que, no fundo, desenvolverem antes de submeterem o relatório, têm a ver com uma fase de planeamento, preparação, implementação das atividades e acompanhamento. A estratégia que encontramos, porque o formulário é novo, é dissecar com vocês o próprio formulário e, ao mesmo tempo que dissecamos o formulário, vamos dar alguns aspectos fundamentais naquilo que é a mecânica de projeto, ou seja, desconstruir o próprio projeto através do formulário de candidatura. Para isso é muito importante que vocês possam ir à nossa página e perceber que há uma plataforma
de apoio às candidaturas, a plataforma Erasmus+, que reúne todos os recursos, desde apoio à elaboração, as diferentes plataformas que vão poder utilizar para submeter a candidatura e, inclusive, para, se tiverem um projeto aprovado, o poderem ir registando um conjunto de dimensões que são importantes. Como a minha colega disse, é importante que vocês tenham um OID, que é um número de registro, e a partir do momento em que têm um número de registro, já podem entrar e submeter e preencher a vossa candidatura. Eu vou levar-vos passo a passo e dizer-vos que eu e a minha colega desenvolvemos uma candidatura e fomos sentindo as dificuldades que vocês estão a sentir desse lado. Daí, esta apresentação com o próprio formulário vai poder ajudar-vos e vai poder alertar-vos para aquilo que são dificuldades. E, ao mesmo tempo, vamos conversando um bocadinho sobre projeto. Ou seja, quando forem à plataforma, vão reparar e selecionar ensino escolar, vão reparar que têm em oportunidades 2 tipos de formulários. O KA210 escolar e o KA220 escolar. As parcerias de pequena dimensão e as parcerias para a cooperação. Aquilo que vamos, no fundo, aqui conversar um bocadinho e dissecar são as parcerias de pequena dimensão. Portanto, o formulário KA210 para o ensino escolar. Reparem o que é que aparece neste slide. Eu já tinha feito uma prévia candidatura, estou registado, tenho um username, tenho password, já tinha preenchido uma parte do formulário, portanto, quando entro com o meu username, ele diz-me que quer abrir o draft que já existe, e eu digo que sim, abri o draft. E vocês vão ter que ir preenchendo, passo a passo, todas as dimensões que estão no formulário. E logo na primeira parte aparece-vos o contexto. O contexto em que vocês vão ter que fazer logo uma escolha, no fundo, à partida, que é qual é o financiamento que vocês pretendem. Um financiamento que só podem ter 2 opções, ou um financiamento de 30 mil euros ou de 60 mil euros. Eu chamo-vos a atenção que nestas parcerias de pequena dimensão, vocês não têm menus flutuantes para escolherem viagem, bandas, nada disso. Vamos ter mesmo que esquecer essa forma de trabalhar. Vocês escolhem 30 mil euros ou 60 mil euros. Em função do quê? Em função da dimensão do vosso projeto e das atividades que querem desenvolver. Está bem? Pronto. Este é o primeiro passo. Segundo passo, e a minha colega já referiu as prioridades horizontais e as prioridades do setor escolar, vocês vão escolher a prioridade, ou uma ou outra, neste caso escolhi uma prioridade do setor escolar e depois escolhi 2 prioridades horizontais. Simultaneamente, não se esqueçam que têm que escolher no mínimo 3 tópicos. 3 tópicos têm a ver com o quê? Com dimensões que vocês querem trabalhar no vosso projeto. Portanto, prioridade horizontal ou prioridade do setor escolar. Portanto, vocês vão selecionando de acordo com aquilo que é a vossa matriz que desenharam de projeto. Depois, aparece-vos aqui uma dimensão que tem muito a ver com a descrição do próprio projeto. E, obviamente, as perguntas parecem inocentes, como vocês podem imaginar. Eu tenho aqui 3 slides para vos dar alguma dimensão sobre o que é metodologia de projeto. Reparem, a pergunta pede para correlacionar objetivos concretos com efeitos ou resultados e articular isto com as prioridades. Quando se desenha um projeto, eu tenho, e não importa aqui neste momento porque não temos tempo, para falar de metodologia de projeto, diagnóstico de problemas, pré-diagnóstico, diagnóstico, prognóstico, não é por aí. Mas há coisas que nós temos que colocar de uma forma articulada na nossa candidatura. Ou seja, qual foi a lógica que vocês desenvolveram para o próprio projeto? Porque tem muito a ver, numa primeira dimensão, com a própria pertinência. Ou seja, os objetivos que vocês descrevem na candidatura respondem às necessidades identificadas. Porque um projeto, e isto é, eu não volto a dizer isto, um projeto é uma necessidade sentida coletivamente e é uma necessidade ao qual eu quero responder. Um projeto não é uma calendarização de atividades, por muito interessantes que elas sejam. Eu tenho uma coisa à partida, que é a minha situação atual e quero chegar ali. A situação desejada. Entre um ponto e o outro, eu tenho um problema qualquer que preciso resolver. E para isso eu desenho um projeto.
Outra dimensão importante que vocês não se podem esquecer e que tem a ver com a coerência interna, ou seja, articular objetivos a atividades efetivamente a desenvolver. Portanto, objetivos concretos, relacionados com os resultados e com ligação às prioridades. Uma outra coisa tem a ver com a coerência externa, ou seja, vocês no vosso território querem desenvolver um determinado projeto, é óbvio que é preciso perceber qual é o estado da arte, o que é que já foi feito, se há resultados, se eu quero dar um salto maior, ou seja, se a minha coerência externa é positiva ou até é negativa. Quer dizer, se naquela região as questões da xenofobia estão resolvidas, não é? E eu faço um projeto em sentido contrário, eu tenho uma correlação externa negativa. Portanto, tenho que ter atenção a estas coisas. Portanto, depois, na descrição do projeto, como vocês podem ver, e eu coloquei lá as perguntas no original em inglês, elas parecem inocentes. Mas não há inocência atrás de cada pergunta. Quais são os grupos-alvos do projeto? Ou seja, que impactos eu quero atingir nos meus alunos, nos meus professores, na escola? Qual é o target que eu escolhi? E uma pergunta que tem muito a ver com relação entre motivação para desenhar este projeto, pô-lo em prática e qual é a correlação com o financiamento que vocês escolheram. 30 mil euros ou 60 mil euros. E quais são as vantagens de fazer um projeto em cooperação transnacional? Vocês podiam fazer isto num projeto local, atingir os mesmos resultados ou vão dar um salto cognitivo maior quando o fazem através de uma cooperação transnacional e que vão buscar a cada um dos vossos parceiros dimensões que, no fundo, vão enriquecer-vos a todos, não é? Esta cooperação transnacional sempre correlacionada com os objetivos do projeto. Portanto, e estes objetivos respondem às necessidades dos grupos-alvo. Vocês têm que andar sempre como que num circuito para que as coisas estejam completamente articuladas. Depois, provavelmente, a dimensão do formulário que foi mais difícil, daí terem aqui alguns slides para vocês perceberem onde é que, no fundo, estão as grandes dificuldades. Que tem a ver com as organizações participantes. Como vocês sabem, todos vocês têm que ter um OID. E que sabem que nesta parceria de pequena dimensão, no mínimo, são 2. Eu já lá pus a organização que inventámos, que se chama Maria das Palavras Educação, não interessa. Mas vocês, quando olham para o conteúdo do menu e olham para a navegação, que é o menu que está a seguir, vocês têm que ter todas as dimensões postas a verde. E eu vou mostrar-vos onde é que aparecem algumas dificuldades de preenchimento. Portanto, eu já coloquei aqui 3 organizações, mas agora para cada organização eu tenho que descrever um conjunto de dimensões. No profile, vocês não se esqueçam, só não conseguem ter o formulário preenchido nas organizações participantes, é selecionar o tipo de organização. Depois, uma coisa que eu próprio tive dificuldade em preencher e que está aqui assinalada a vermelho, em que se vos é perguntado quantos anos ou se tem experiência em parcerias destas, em que o valor admitido é apenas numérico, não é? Não é por 3, é 0, 1, 2, 3, 4, não é? Porque senão ele não aceita. Depois, por cada organização, pedem-nos para descrever a organização do ponto de vista do seu background e da sua experiência. Estou a falar para um público maioritariamente do setor escolar e o que é que acontece? Vocês na vossa escola têm a descrição da escola e em muitos projetos, em muitos trabalhos, vocês pegam naquilo que está na direção e põem igual. Lembrem-se que não é bem assim. Eu tenho que correlacionar a experiência da minha organização com aquilo que eu quero fazer no projeto. Ou seja, tenho que ir lá àquele descritivo todo e tirar lá aquilo que são as dimensões mais importantes para produzir impacto no meu projeto. Mas falamos um bocadinho à frente disto. Depois, vocês, apesar de já terem um OID preenchido com um conjunto de dimensões que colocaram, a pessoa de contacto, o representante legal, aqui no painel de navegação pede-vos para vocês associarem quem são as pessoas que estão relacionadas com esta organização. Neste caso eu pus-me a mim e pus à colega Ana Paula Alves. Agora, no background, que era o que eu estava a chamar a atenção, reparem, atividades principais da organização, vocês descrevem a organização. Agora, que atividades da organização podem contribuir melhor para este projeto? De que forma é que
cada parceiro não vai ceder o seu melhor, porque o seu melhor pode ter diferentes dimensões. Para este projeto, em que vocês escolheram uma prioridade horizontal, 2 prioridades do setor escolar e escolheram 3 tópicos, da descrição da organização, que experiência é que contribui melhor, não é? Onde é que os impactos vão ser projetados? A faixa etária, por exemplo, dos alunos, não é? Depois, e já tinha respondido a isto, qual é a experiência prévia em projetos Erasmus, mas aqui tem que descrever um bocadinho. Depois, aparece uma outra dimensão que é a cooperação. A cooperação, de que forma é que os parceiros, quais são os pontos fortes de cada parceiro e de que forma é que eles podem contribuir para aquela variável motora que nós escolhemos para produzir impactos. Porque eu posso fazer um diagnóstico e tenho N problemas, mas nenhum projeto resolve todos os problemas. Eu tenho que escolher a variável, a dimensão, que se eu agir sobre ela, eu vou conseguir provocar maiores impactos. Como é que vocês vão assegurar, por exemplo, a gestão do projeto? Vocês estão a fazer neste momento um projeto com parceiros que se calhar nem conhecem, não é? Como é que vão assegurar todas estas dimensões de fluidez de funcionamento ao longo do projeto? Qual é a estratégia de comunicação e de cooperação entre parceiros? Outra dimensão importante, a utilização de plataformas do próprio Erasmus, por exemplo, como o 8Winning, na própria preparação, na implementação do projeto e no seu acompanhamento. Depois, uma descrição clara de quem, que organização, que pessoa, quais são as tarefas e as responsabilidades que estão atribuídas a cada um de nós. Tudo isto num projeto tem que ter correlação. Eu disse que não voltava a dizer, mas volto a dizer. Um projeto não é uma calendarização de atividades. Eu posso tê-la no fim disto, mas até lá eu tenho passos a percorrer. Voltemos então ao próprio formulário, que tem aqui um conjunto de coisas que vocês vão ter que preencher. Nas atividades, a primeira coisa que vocês vão ter que fazer é, nestes quadradinhos que estão a ver, do lado direito, vão ter que dar um nome à atividade. Eu abri apenas 2 atividades. Depois, vão ter que nas atividades, descrever qual é o financiamento que vocês querem para aquela atividade. E eu chamei-vos a atenção para a necessidade de que esqueçam, por favor, os menus flutuantes. Esqueçam viagem e subsistência. Vocês vão ter que descrever que valor é que pretendem para pôr de pé aquela atividade. É óbvio que vão precisar de um valor para viagem. Óbvio, vão ter que precisar de um valor para subsistência ou para visitas culturais a determinados museus ou o que quer que seja. Ou porque vão fazer uma experiência imersiva na área do vulcanismo e precisam de um dinheiro para. Portanto, descrevem claramente qual é a vossa necessidade financeira para aquela atividade. Eu pus aqui exemplos muito simples, 3.700 euros. Não me perguntam onde é que eu fui buscar este valor. Vocês vão ter que descobrir qual é o valor de viagens, quantas pessoas vão, quantos dias vão estar, que visitas precisam de fazer, precisam de um determinado equipamento para fazer isto, ok? Pronto. Depois, obviamente, vão ter que, para além das atividades que já estavam abertas, eu vou ter que descrever, o sistema faz uma numeração automática por letras de atividade e vocês vão ter que dizer que é do dia tal ao dia Y. E as organizações que vão participar vão ser as organizações, neste caso eu tenho apenas aqui 2, não é? Depois, vão ter, no campo em que vos aparece aqui 250, foi um campo muito difícil de eu conseguir descobrir e dou-vos já este conselho. Quando muitas vezes o formulário é recente, não conseguirem descobrir como é que fazem isto, exportem o vosso formulário para PDF. E ao exportarem para PDF, ele vai fazer um índice e vai mostrar-vos o que está preenchido. E aí vocês vão conseguir perceber melhor o que é que têm que pôr em cada campo. Depois, portanto, o que eu fiz foi pôr as 2 organizações e depois há um conjunto de dimensões que têm que ser descritas correspondentes às atividades. E vão reparar que nas atividades, mais uma vez, não é só preencher um formulário. Eu tenho que descrever qual é a importância daquela atividade. Daquela atividade para quê? Para o grupo-alvo que eu quero atingir, para responder aos objetivos que eu determinei, para os impactos que eu quero provocar.
Okay? Grupo-alvo da atividade, quem são os principais beneficiários disto, quem são os participantes ou outros stakeholders. Vocês, neste momento, este formulário ou este projeto pode parecer-vos difícil, mas ele dá-vos liberdade. Okay? Dá-vos liberdade de vocês desenharem como entenderem o vosso projeto, sem as amarras dos menus flutuantes. Agora, lembrem-se que os projetos vão ser avaliados, não é? Quer dizer, não vale a pena estarem todos a pedir 60 mil euros quando vão fazer um projeto de um ano com 2 atividades. Provavelmente não vai funcionar. Têm que articular corretamente isto. Qual é o contributo, como vos disse, da atividade para os objetivos e quais são os resultados expectáveis? É sempre uma questão muito difícil para quem desenha projeto. Como é que eu, hoje, que estou a desenhar um projeto, sei quais são os resultados? Sei. Tenho que saber. E tenho que saber porquê. Se um projeto parte de uma situação atual, eu fiz um diagnóstico de problemas, porque eu queria chegar ali, tenho um projeto, chegar ali é o resultado expectável, é a coisa mais à frente. Eu quero diminuir, quero aumentar isto ou aquilo, quero aumentar a proficiência nisto ou naquilo. Portanto, o resultado expectável está previamente determinado. E agora, uma justificação para o financiamento solicitado. Vocês pediram logo à cabeça 30 mil ou 60 mil. Agora, têm que justificar claramente. Preciso disto para viagem, preciso disto para visitas a museus, preciso disto para andar no submarino na terceira, para fazer não sei o quê. Vocês é que sabem. Agora, o formulário pode parecer simples descrito assim. Ele faz-vos logo um sumário do budget. Neste momento eu pus apenas 2 atividades e decidi não pôr mais nada para não vos induzir em qualquer erro. Reparem que cada atividade destas são 30 mil euros, não pode ser. É um exemplo, é para vocês perceberem como é que a coisa vai funcionar. E agora, uma outra dimensão muito importante em qualquer projeto, neste pequeno ou de parcerias para a cooperação, é o chamado impacto e follow-up. Reparem que eu tenho, por exemplo, pus ali no círculo os alunos no meio e pus a União Europeia no círculo exterior. O impacto do programa, eu pretendo que o impacto seja onde? Nos meus alunos, na sala de aulas. Esse é que é o ator principal. É óbvio que eu posso ir alargando o impacto para o setor, para várias turmas, para a escola, para as regiões, para os vários Estados-membros. Quando há bocado a minha colega falava de eu preciso ter impactos locais, regionais ou transnacionais, vocês vão ter uma parceria em que têm parceiros europeus. Portanto, o local, o regional e o europeu está lá. Agora, vocês têm que planear a transferência destes resultados para outras organizações a estes níveis, através de medidas que vocês vão desenhar, adequadas de divulgação e disseminação. Okay? E vocês vão encontrar aquilo que são as ferramentas mais importantes para chegar lá. E nós conhecemos as escolas, e há o Corner Erasmus, ali, o Corner Comenius, existe a publicação na página, existem publicações nas revistas do próprio município. Agora, estão a fazer um projeto na área da geografia e, por acaso, o projeto tem uma dimensão cognitiva muito interessante e consegue fazer uma publicação científica, alguns num sítio qualquer, ok, é uma estratégia completamente diferente. Portanto, repare, este dissecar daquilo que são as perguntas, correlacionem sempre objetivos e resultados. Objetivos com resultados. Que estratégia é que eu vou utilizar de monitorização? O que é que está a acontecer por aqui? Que estratégia é que eu vou utilizar para perceber que cheguei a um determinado ponto? Eu tenho que fazer um dispositivo qualquer de monitorização, porque senão eu não saberei nunca se cheguei àquela situação desejada ou não. O desenvolvimento, qual é o contributo deste projeto para o desenvolvimento das organizações a longo prazo? Estamos a falar de efeitos imediatos. Os efeitos imediatos são aqueles que ocorrem durante a dimensão temporal do projeto. Os mediatos são aqueles que fazem um bom projeto, que é o que é que ficou na minha ou nas minhas organizações depois do projeto ter terminado. Lembrem-se disto. Depois, que grupos-alvo beneficiarão com os resultados? Transferência de resultados, a estratégia de divulgação e disseminação. Já chamamos um bocadinho a atenção para isto. Depois, pedem-vos para fazer um sumário. Você já tem o projeto todo delineado. O projeto
O sumário é aquela dimensão que dá ao leitor logo a dimensão cognitiva do projeto. Ou seja, sempre nesta correlação objetivos, atividades, resultados. Objetivos, atividades, resultados. As atividades per si, vou dizer a terceira vez, um projeto não é uma calendarização de atividades, está bem? Tem que ter esta relação sempre. Depois, por fim, estamos quase a submeter a nossa candidatura. Os slides que foram postos aqui teve a ver também muito com o número de telefonemas e de e-mails. Vocês têm no próprio formulário um local cá em baixo para fazer o download da declaração de honra. Ao fazer o download da declaração de honra, que é aquela que vai ser assinada pelo diretor da organização, ela aparece já pré-preenchida. Reparem que nesta declaração de honra, a responsável legal da organização foi a minha colega Ana Paula Alves, porque eu a pus como representante neste projeto fictício. Tem cá em baixo uma parte para o responsável da organização assinar, carimbar, digitalizar e voltar a fazer upload do documento. Anexar e cá está. Se se enganaram, eliminam. Uma coisa importante para quem tem experiência de projetos é que nestes projetos passou a ser também obrigatório anexar mandatos por cada parceiro. O que é um mandato? É, no fundo, uma declaração em que o parceiro espanhol, o parceiro francês e o parceiro da Lituânia diz que está solidário com este projeto. Ok? E anexam estes documentos também. Depois, estamos quase a submeter a nossa brilhante candidatura. Antes de a submeterem, têm que percorrer uma checklist, picar todos os itens e, a partir daí, a candidatura está disponível para ser submetida. Mas vocês, durante o vosso trabalho, podem querer, inclusive, fazer partilha do formulário com outros colegas de outras organizações. Assim que forem ao sharing, vai-vos aparecer esta informação e vai aparecer esta possibilidade, que é vocês partilharem o formulário com outros colegas das outras organizações em 3 dimensões, que é pessoas que já existam, que estão aqui registadas no formulário, ou pessoas novas. E podem ter 3 possibilidades. Partilhar apenas para ler e escrever, para ler, escrever e submeter. Eu não aconselhava esta última. Porquê? Porque às tantas vocês têm a candidatura submetida e não estavam nada à espera. E uma outra chamada de atenção, quando um está a escrever, recebem uma informação a dizer que não podem escrever enquanto o primeiro não fechar o formulário. Este tem sido o maior número de e-mails e telefonemas que nós temos recebido, daí ter passado para esta apresentação. Depois, aquilo que vocês esquecem e que a maioria das vezes as pessoas não conseguem fazer, que é, eu tenho aqui 2 pessoas, a minha colega Ana Paula Alves e a coordenadora Cristina Gabeleiro, a quem eu dei acessos. Vocês têm que ir picar ali nos piquinhos que ficam a azul, selecionar, ok, quero dar acesso a estas 2 pessoas, ou quero dar só a uma, ou se eu não picar, o acesso não vai. Depois têm que salvar as alterações. Este formulário não precisa, à medida que vai sendo preenchido, não precisa de ser salvo. Ele salva em automático, com uma única exceção, aqui, quando eu dou acesso a outras pessoas. Espero ter, no fundo, respondido já com estes 2 slides a uma série de e-mails e a uma série de telefonemas. Depois tem a candidatura pronta, revista, vão poder submetê-la. Quando submetem a candidatura, vai aparecer num último separador cá em baixo o histórico da candidatura. Quando vocês submetem a candidatura, vai aparecer-vos do lado direito, no Submission Status, um OK. Mas eu enganei-me, submeti a candidatura e agora preciso fazer uma correção. Não tem problema. Vai outra vez ao formulário e corrige o que tem a corrigir e submete de novo. E vai ficar um histórico de todas as vossas submissões. Lembrem-se que as submissões só são possíveis até à data limite que está estipulada. Em cima, chamamos a vossa atenção que têm já a candidatura preenchida 100%. Agora, têm a vossa candidatura brilhante, prontinha para ser financiada e ser, no fundo, desenvolvida no terreno. Dar-vos aqui pequenas notas. Uma parceria de pequena dimensão, como a minha colega chamou a atenção, tem uma duração de 6 a 24 meses, um número mínimo de
parceiros, de dois países diferentes, okay? Sem número máximo. Têm dois montantes à escolha, 30 mil ou 60 mil. Não se esqueçam de escolher as prioridades corretas. E, se este projeto for aprovado, vocês depois vão ter que escrever isto no formulário, podem iniciar as atividades entre 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. O que quer dizer que vocês, neste intervalo, devem, no fundo, negociar com os vossos parceiros. Lembrem-se que há calendários escolares diferentes, há países com religiões que muitas vezes os calendários não batem certo, com o do país A ou do país B, e vocês têm que encontrar aqui um intervalo para iniciar o projeto. E isto é uma novidade para vocês. Esta é a primeira fase, cujo prazo de candidatura é 20 de maio de 2021, mas tem uma segunda fase, que é 3 de novembro de 2021. Até 3 de novembro. Sendo que, neste caso, é tudo igual, só que o início das atividades ou do projeto decorre de 1 de março de 2022 até 3 de maio de 2022. Ou seja, tem um projeto brilhante, não há bela sem senão. As minhas desculpas. Mas é que os projetos têm que ser avaliados na sua qualidade. Eu não estive com esta conversa a dissecar um conjunto de pequenas perguntas porque vos queria amassar, não. É porque o projeto vai ter que ser avaliado correspondendo a estas dimensões, relevância do projeto, na sua articulação com os objetivos e o grupo-alvo. Reparem que eu estive sempre naquela correlação. Qualidade do projeto, desenho, implementação, qual é a viabilidade do plano de trabalho que vocês propõem, qual é a qualidade do trabalho colaborativo e as medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto. Portanto, lembrem-se que vocês devem desenhar um projeto, mas ele vai ser avaliado. Portanto, vocês têm que o desenhar sempre correlacionando estas dimensões. Em suma, nas parcerias de pequena dimensão, têm dois prazos de candidatura, 20 de maio de 2021, 3 de novembro de 2021. Não será demais chamar a atenção que esta data tem a ver com 12 horas de Bruxelas, 11 horas no continente e na região autónoma da Madeira e 10 horas nos Açores. Submetam a candidatura antes, por favor. Muitas das vossas candidaturas morrem na praia, deixem-me utilizar esta expressão. Porquê? Submeteram 3 minutos depois. Porque houve um incidente qualquer. Resultado, quiseram ser tão perfeitos a fazer determinada coisa que, quando querem submeter, há um problema na net e já não conseguiram. Está bem? Portanto, lembrem-se sempre disto. Portanto, vou desafiar-vos para irmos todos a um coffee break que está aqui posto à vossa porta, não é? Este é um bocadinho virtual. Portanto, daqui a 10 minutos voltamos a encontrar-nos. Está bem? Bem-ajam e obrigado. Vamos começar então a nossa segunda parte. Penso que estamos online, estamos em direto. Depois deste belo café, vamos então dar continuidade. O meu colega esteve a falar, dar o exemplo de uma candidatura das projetos de pequena dimensão. Nós vamos agora abordar um pouco das parcerias de cooperação, falar de algumas regras e da estrutura, mas lembro que nós vamos ter outras sessões mais concentradas em termos das candidaturas e de como preencher o formulário. O meu colega pediu-me para referir que vocês no canto superior direito do formulário têm possibilidades de carregar lá num itemzinho que é a tradução e, portanto, se tiverem dúvidas com alguma das questões, carregam ali e ele dá-vos o enunciado de todas as perguntas e depois vocês podem utilizar uma ferramenta de tradução para perceberem o que é que estão a perguntar. Nós agora vamos, como vos disse, falar das parcerias de cooperação para o ensino escolar. E chama a atenção porque este ano, portanto, a partir deste novo programa, a Comissão mudou um bocadinho a forma de nomear as candidaturas. E a diferença, portanto, nesta, que é uma parceria de cooperação, é o KA 220, o meu colega Manuel esteve a falar do KA 210, mas a diferença, e chamo-vos a atenção para isto, está aqui nestas siglazinhas, aqui querem dizer escolar. Se for adultos tem
ADU e se for veto, tem o veto. Portanto, quando vocês fizerem a vossa candidatura, tenham atenção que são todos KA220, mas têm esta diferença nas siglas. Portanto, têm aqui a abertura, não é? Portanto, e o tempo que falta para terminar o prazo. Também, como vos disse o meu colega, não deixem para o último dia, porque normalmente há imensos problemas e nós já tivemos situações em que as pessoas ficaram com a candidatura anulada porque submeteram 2, 3 minutos depois da hora. E têm, quando estiver tudo pronto, quando quiserem ver o formulário, carregam aqui para ver o formulário das KA220 ensino escolar. Portanto, o que é que envolve, que atividades é que são apoiadas por esta parceria? Portanto, é a gestão de projetos, que são as atividades necessárias para assegurar o planeamento, implementação e acompanhamento adequados dos projetos, incluindo uma colaboração suave e eficiente entre os parceiros de projeto. É fundamental a colaboração e a cooperação entre a parceria. Depois envolve as atividades de implementação, podem incluir eventos em rede, reuniões, sessões de trabalho para intercâmbio de práticas e para desenvolver resultados, e as atividades de partilha e promoção. Estas também são atividades muito valorizadas porque é a forma de dar relevo e dar ênfase àquilo que foi construído numa parceria, mas que é possível de ser utilizado por outros parceiros ao nível da Europa e além da Europa também, e que envolve a organização de conferências, sessões, eventos destinados a partilhar, explicar e promover os resultados do projeto, quer se apresentem sob a forma de resultados tangíveis, conclusões, boas práticas ou qualquer outra forma. Depois temos aqui, voltamos a frisar a diferença em termos da duração. Estas são as que podem durar 36 meses, portanto de 12 a 36 meses. Esta regra muito importante também, que tem que ser no mínimo 3 países, que já tínhamos falado há pouco e voltamos a repetir. A questão da gestão e implementação, portanto, no mínimo são 3 países e perguntam muitas vezes, mas há número máximo? Não há número máximo, mas em termos de uma organização de um projeto, mais 10 parceiros é excessivo e depois também não há verba que contemple todo esse número de parceiros. Portanto, em termos da verba atribuída a estas parcerias, podem ser entre os 100 mil euros e o máximo 400 mil euros. Depois, novamente, e voltamos a frisar, a importância de ter obrigatoriamente uma prioridade horizontal e, no mínimo, uma prioridade do ensino escolar. Aqui são as datas de entrega a segunda data de entregas o início do projeto é que tem que ser, portanto, nesta candidatura tem que ser a começar de 1 de novembro de 2021 até 28 de fevereiro de 2022. Portanto, dentro destas datas o projeto tem que começar. Quando fizerem a candidatura têm que colocar a data que vocês escolherem dentro deste intervalo. Depois, novamente, também voltamos a chamar a atenção para as questões de organização da candidatura, não é? Que tem a fase do planeamento e esta parte é importante que vocês refiram como é que fizeram o planeamento com os diferentes parceiros para que se perceba que houve um trabalho conjunto de preparação da candidatura. Depois a preparação, como é que vão fazer todo o englobar as diferentes dinâmicas dos parceiros, a implementação das atividades e como é que vão fazer o acompanhamento. Dentro dos custos unitários que vocês podem aceder, tem a gestão e implementação de projeto, as reuniões transnacionais de projeto, os resultados do projeto, os eventos multiplicadores, o apoio à inclusão, atividades de ensino, formação e aprendizagem. E aqui queria chamar uma atenção a uma situação que é nova este ano, que é, neste apoio à inclusão, há um apoio à organização, ou seja, se a organização referir que vai trabalhar com pessoas com mais vulneráveis, portanto, ao nível das deficiências, há um apoio que é dado à instituição pelo facto de ter pessoas que necessitam de um apoio específico, independentemente de depois ajudar também em relação à própria pessoa que participa,
as necessidades que ela tiver e que são pagas a custos reais. Portanto, era o que estávamos a falar há pouco. A gestão e implementação é financiado no máximo até 10 parceiros. As reuniões transnacionais, como antigamente também, por participante e por reunião. Os resultados do projeto por colaborador por dia de trabalho, e portanto aqui é semelhante ao que acontecia anteriormente. Os eventos multiplicadores também por participante previsto, e aqui o tal apoio que vos disse da inclusão, que são dados 100 euros à organização, no caso de ela incluir participantes com menos oportunidades. Depois as atividades de formação, que aqui também tem a viagem e subsistência, e o apoio linguístico, no caso de atividades de longa duração, e novamente o suporte à inclusão, que a contribuição é ao nível dos 100%, nos custos excepcionais é apenas 80%. Aqui as verbas não são muito diferentes do que eram antigamente, portanto, em termos do que é atribuído aos coordenadores e o que é atribuído aos parceiros. Aqui, em termos das reuniões transnacionais de projeto, tem novamente, são atribuídas as verbas por participante na reunião e têm em conta os quilómetros de distância, vocês têm que ver isso no calculador de distância, e portanto são aqui os valores que são atribuídos consoante são entre 100 e 1.999 km ou acima dos 2.000 km, nesta banda não têm direito a financiamento, nas reuniões transnacionais de projeto. Depois, ao nível das parcerias, o orçamento também engloba os resultados do projeto e os eventos multiplicadores. Chama a atenção neste aspecto da questão de só ser pago, portanto, as pessoas que contribuem para a produção dos produtos são pessoas vinculadas à instituição. Se por acaso vocês acham que têm que elaborar uma aplicação ou qualquer produto que vocês verificam que dentro das vossas organizações não têm possibilidades de ser, olhem para a questão dos custos excepcionais para que possam incluir aí alguma verba de apoio. Depois, aqui os eventos multiplicadores, e quando eles podem se realizar num dos países da parceria. Voltamos a chamar a atenção para as questões dos colaboradores e como é que eles são pagos. Eles têm também, como acontecia anteriormente, um valor que tem a ver com as zonas, os países a que pertencem. E as tarefas que desempenham, novamente aparecem aqui os investigadores e os técnicos têm valores diferentes. Em termos dos participantes, e aqui chama a atenção para uma novidade que esta pandemia veio trazer, que é também agora nestas candidaturas já podem incluir a possibilidade de terem que recorrer a um evento virtual. E, portanto, as verbas atribuídas por participantes são semelhantes às que são iguais às que estavam no programa anterior, apenas acresce, e quem já tem projetos a decorrer e já foi obrigado a assinar a agenda virtual, tem a noção de que há possibilidades dos participantes virtuais também virem a receber uma verba, mas tem um limite de 5.000 euros por projeto, enquanto que nas atividades com presença física há um limite de 30.000 euros por projeto. Depois, ao nível do orçamento, dentro das parcerias de cooperação para as atividades de ensino, formação e aprendizagem, mantêm-se sensivelmente semelhantes aos que estavam anteriormente, portanto há uma verba de apoio para a viagem, uma verba de apoio para o apoio individual e uma verba de apoio linguístico, no caso de o participante não dominar a língua. Depois, em termos das verbas, consoante os quilómetros de distância também são semelhantes, temos uma novidade. Portanto, a novidade está aqui no retângulozinho toda verdinho, que a Comissão, que tem o grande objetivo da sustentabilidade e das questões ambientais, valoriza, ou, portanto, dá uma verba
um pouco maior a quem optar por fazer viagens green. E isto é possível em países que são mais perto ou não, portanto agora depende da vossa imaginação, do tempo disponível para as atividades, mas portanto as atividades que forem em que utilizarem o comboio, autocarro, carros partilhados ou bicicleta, se isso for possível, têm os quilómetros são valorizados pelo facto de utilizarem transportes considerados verdes. Ao nível, portanto, também das atividades de ensino, formação e aprendizagem, os valores mantêm-se semelhantes, que é, portanto, em termos do adulto ou acompanhante, é 106 euros por dia, os alunos 58 euros por dia, e se, portanto, estiverem mais do que se tiverem mais, peço desculpa, se tiverem mais do que 15 dias, o valor cresce um bocadinho para os 60% ou então para os 50%. Isto depende, essencialmente, para situações em que os alunos ficam em permanência numa organização a desenvolver atividades por muito tempo. Aqui, em relação aos custos excepcionais, também não é muito diferente, chama a atenção aqui de uma situação muito importante, que é a contribuição para os custos reais relacionados com a subcontratação ou aquisição de bens e serviços e garantia bancária. Nós temos tido experiências muito desconsoladoras em relação a certos projetos com uma boa pontuação, em que eram projetos que poderiam ter sido financiados, mas devido à sua dificuldade, à sua análise da sua capacidade financeira, isso não foi possível. Portanto, nestas situações, vocês, antes de submeterem a candidatura, verifiquem, e nós já vamos falar disso, mesmo no final vamos falar das questões financeiras e o que é que devem fazer, verifiquem a capacidade financeira da vossa instituição e, se for necessário, peçam verba nos custos excepcionais para contribuir para a garantia bancária. Depois, as condições aqui em relação ao valor máximo têm uma verba de 50 mil euros por projeto, que envolve estas questões: as viagens onerosas, os equipamentos que normalmente não são utilizados na organização e que são essenciais para a realização daquele projeto, ou a subcontratação, como eu disse há pouco, para desenvolver uma tarefa dentro do projeto que, de facto, nenhum dos elementos ou nenhum dos técnicos ou investigadores da instituição tem possibilidades de fazer. Estes são os critérios de avaliação e aqui, ao nível desta questão, chamo a atenção que vai sair o guia também dos avaliadores. Aconselho que vocês façam uma leitura antes de entregar, penso que ele sairá antes de vocês terminar o prazo de entrega das candidaturas. Tem aqui a pontuação que é dada à relevância do projeto, à qualidade do projeto, à qualidade do trabalho colaborativo e às medidas de monitorização do impacto, da disseminação e da sustentabilidade do projeto. E este é uma área que é dada muita importância ao nível da Comissão Europeia e ao nível também das agências nacionais, que é a possibilidade de os projetos se manterem no tempo, apesar de terem terminado, aquela ideia ou os produtos se mantêm e se alargam ainda no tempo para além da finalização do projeto. Portanto, estão aqui as datas de entrega, de submissão da candidatura, 20 de maio de 2021, às 11 horas do continente, são as 12 horas de Bruxelas, mas são as 11 horas do continente, e no caso dos Açores, às 10 horas dos Açores. Tenham cuidado com estas entregas, a entrega nestas horas, porque tem sido sempre muito dramático quando deixam a candidatura para entregar mesmo nas últimas horas da submissão. Volto a reforçar a questão da sustentabilidade. Portanto, o projeto é feito para durar 2 anos, 3 anos, mas importa que vocês, quando fazem o registro, a narrativa do vosso projeto,
façam de referência àquilo que vai acontecer depois. Quando o projeto terminar, ele não morre ali, não fica parado no tempo com uma informação numa plataforma, mas em que não acontece mais nada. Mostrem que aquele projeto que vai receber aquela verba vai se manter ou vai alargar as suas ideias para outros parceiros, em termos de ações de formação que possam fazer para os outros colegas, apresentar noutros locais, escrever artigos sobre o projeto que fizeram. Isso é tudo muito valorizado ao nível da avaliação da candidatura e é dada muita importância na Comissão a esta questão da sustentabilidade. Depois, voltar a relembrar que o projeto tem que ser um projeto articulado, tem que haver uma inter-relação entre os objetivos, as atividades e aquilo que é esperado, e os impactos que vocês sentem que vão acontecer em termos da vossa organização, dos participantes, das comunidades, porque isto é fundamental, que os projetos não fiquem fechados num conjunto de pessoas que pertencem àquela equipa. Os projetos têm que se alargar à organização e às comunidades. É o fundamental e é a grande ideia da Comissão, é sobretudo que estes projetos tenham um impacto em diferentes áreas, sejam uma onda de mudança que afete diferentes comunidades. Depois, fundamental, mas mesmo fundamental, é vocês consultarem o guia. Nós estamos a fazer uma leitura de partes importantes, nós temos um vocabulário que já estamos habituados, é importante que vocês leiam o guia. O guia já está em português, portanto podem consultar em português. Lembrem-se que eu disse no início, o que vale é o guia em inglês, mas podem tirar dúvidas no guia em português. Nós estamos a publicar as perguntas frequentes. Nesta sessão também vamos depois responder às perguntas que vão sendo feitas e se não conseguirmos responder a todas agora no chat, vamos depois enviá-las para os participantes. E importa também quem pertence a uma organização e quer candidatar-se às mobilidades e à ação-chave 1, que veja o convite à acreditação que vai aparecer, vai surgir em maio, e em que vocês podem verificar o que é que têm que ter preenchido para se poderem candidatar à acreditação. Não é obrigatório que as pessoas, que as instituições estejam acreditadas para participar nestes projetos. Portanto, estas são as datas que estão em vigor, não é? Portanto, as mobilidades de curta duração vão terminar ao 11 de maio, os projetos de cooperação vão terminar a 20 de maio, e vocês têm aqui sessões que vão decorrer no sentido de poderem apreender mais alguns conceitos ligados às candidaturas. Portanto, nós vamos ter sessões no dia 3 de maio e no dia 6 de maio que vocês se podem inscrever. Eu agora queria chamar-vos a atenção, apesar de estar só o slide em que informa quem são as pessoas que fazem parte da equipa do ensino escolar e, portanto, como vocês podem ver, nós estamos subdivididos entre a ação-chave 1 e a ação-chave 2, são ali os nossos nomes, estão também os e-mails que vocês podem enviar para tirar, portanto, perguntar e questionar os elementos da equipa para ajudar a solucionar alguns dos vossos problemas, mas queria agora chamar a atenção de uma pequena apresentação sobre as questões financeiras. Um dos nossos colegas da área financeira, o colega Pedro Martins, fez uma pequena apresentação que nós vamos passar agora para que vocês possam ficar com a informação sobre a questão financeira. Queria também... Eu tirei, é para o Pedro. Sim, Pedro, podes começar. Hoje venho fazer uma breve apresentação relativamente às regras da avaliação da capacidade financeira. Esta que é uma exigência do regulamento financeiro da União Europeia e é exigida de modo a validar que todos os beneficiários ou futuros candidatos ao programa Erasmus tenham capacidade financeira suficiente para implementar os projetos a que se candidatam. Tenho aqui demonstrado
as instituições que estão isentas da avaliação da capacidade financeira, sendo estas os organismos públicos, incluindo organizações de outros Estados-membros. Qualquer beneficiário cujo projeto tenha uma subvenção inferior a 60 mil euros também não precisa de ser efetuada a análise de capacidade financeira, bastando uma declaração de honra em como tem capacidade para implementar o projeto. As entidades que tenham mais de 50% de financiamento público, isto quer diretamente por uma transferência orçamental de uma entidade pública ou diretamente do Orçamento de Estado, também estão isentas de análise da capacidade financeira. Importante, no entanto, referir que o financiamento público não é considerado quando estas transferências sejam através de uma contraprestação específica de um serviço. E aqui temos, por exemplo, as bolsas Erasmus, que não contam como financiamento público, ou outros fundos comunitários como o POCH. Temos agora aqui uma breve demonstração dos rácios que nós usamos para efetuar a avaliação de capacidade financeira, que, sem deambular muito nas fórmulas, porque no fundo é basicamente implementar isso nos vossos dados. Temos aqui as fórmulas para, na altura da elaboração da candidatura, poderem ver como é a capacidade da instituição e, em conjunto com os parceiros, escolherem a melhor instituição para ser a coordenadora do projeto. Temos aqui também os vários resultados ou tipos de resultados que podem ser obtidos a conjugar estes dois tipos de índices, sendo que os dois índices a verde são considerados bons ou satisfatórios, logo não têm qualquer medida de cautelar no projeto. No entanto, para aqueles que derem aqui no intervalo do amarelo e do vermelho, estas instituições vão ter aqui medidas cautelares, pelo que é importante fazer esta avaliação na altura da escolha do coordenador, para depois não haver problemas. Das medidas cautelares, é importante referir que nós podemos aplicar estas medidas e serão proporcionais à situação financeira das entidades, que poderão ir desde o pagamento faseado do pré-financiamento até a obrigação de apresentação de garantia bancária. Também é importante referir que os custos da garantia bancária são elegíveis na rúbrica de custos excepcionais até ao limite de 80% dos mesmos. Para aqueles que têm a capacidade fraca, podem ser aqui feitos os pagamentos de duas formas. Sendo para os projetos inferiores a 200 mil euros, o pagamento será feito faseadamente ao longo de todo o projeto, sendo este dividido o pré-financiamento dividido em 3 prestações. Cada prestação é paga mediante a apresentação de um relatório preliminar. O pagamento final dos últimos 40% é feito após a apresentação do relatório final e da avaliação do mesmo, e assim se faz a última tranche. Para os projetos com subvenção superior a 200 mil euros, no KA1, o pré-financiamento, a garantia será no valor do pré-financiamento e da primeira tranche do pré-financiamento, sendo que aqui o pré-financiamento vai ser dividido em 2 tranches. A garantia bancária será no valor dos 30%, mas terá de ter o valor total do projeto mais 6 meses, e o pagamento da última tranche será feito após a apresentação do relatório final. No KA2, aqui já muda a situação ligeiramente, isto porque só é possível avaliar o desenvolvimento do projeto mediante a apresentação do relatório final, pelo que nestes casos a garantia bancária é feita no valor total do pré-financiamento. Mais uma vez, vai ser necessário um relatório intercalar entre o pagamento dos 2 pré-financiamentos, e os restantes 40% será feito o pagamento mediante a apresentação e validação do relatório final. Queria deixar aqui só uma atenção especial em que a garantia bancária deve ser válida até 6 meses após a data de entrega do relatório final. Isto é para terem noção também dos custos associados quando tiverem a preparar a candidatura e das datas do projeto.
Portanto, também aqui deixar nota que em todos os projetos, desde que superiores a 60 mil euros, caso as instituições tenham capital próprio negativo ou menos de 2 anos de atividade, e os 2 anos de atividade quer por a instituição não ter realmente mais de 2 anos de atividade, ou por não nos conseguirem apresentar atempadamente os documentos financeiros para nós avaliarmos a instituição, será sempre solicitada a garantia bancária. Para terminar, temos aqui as 3 questões que mais ocorreram no último ano das candidaturas, sendo a primeira se será possível mudar o coordenador na altura da análise da capacidade financeira, e aqui nós não aceitamos a alteração do coordenador, sendo esta a razão principal da apresentação, ajudar-vos a escolher o coordenador na altura em que elaboram a candidatura. Se a garantia bancária pode ser assumida pelo coordenador e pelos parceiros do projeto, a agência não tem qualquer reserva em que a garantia seja assumida conjuntamente por todos os parceiros ou por outro parceiro em específico do projeto, desde que esta seja uma garantia on first demand e que o beneficiário seja a Agência Nacional. Por último, se é possível fazer alterações orçamentais ou redução do orçamento do projeto em fase da avaliação da capacidade financeira, nós aqui não aceitamos estas reduções orçamentais, isto porque pode colocar em risco a qualidade do projeto, uma vez que o projeto é avaliado antes e não faz sentido estar-se a alterar o projeto após a sua validação. Pronto, com isto termino aqui esta breve introdução ou apresentação relativamente à capacidade financeira, passando agora aqui a palavra ao meu colega António para dar seguimento à sessão. Olha, nenhum deles vai falar. Estou novamente disponível para falar convosco. Penso que já tem o slide em que está a ver-se, portanto, os prazos, as novas reuniões que nós vamos ter sobre o projeto, e agora, como nós estamos com algum tempo, temos tentado responder algumas das questões, mas vamos responder a questões que foram colocadas logo na altura da inscrição e que queremos também chamar a atenção. Uma delas, que é um alerta que fazemos, que é uma diferença em relação aos projetos anteriores, que é a questão do financiamento. Portanto, tanto numa situação de parceria para a cooperação, como numa situação de projeto de pequena dimensão ou de pequena escala, quem submete a candidatura é essa pessoa que vai receber o valor portanto, o valor que vai ser atribuído ao projeto, e é ela que vai ter que distribuir pelos diferentes parceiros. Há uma diferença em relação ao que acontecia anteriormente. Depois, colocaram a questão, quando fizeram a inscrição, houve algumas pessoas que colocaram a questão das escolas que têm acreditação ou não. Isso não implica a candidatura a nenhuma das ações, o facto de estarem acreditados ou não. Depois, há uma pergunta que é feita em relação a se podem manter as parcerias anteriores, ou seja, já estabeleceram uma ligação com parceiros e gostavam de continuar a trabalhar em conjunto. Tudo vai depender dos objetivos que vocês têm deste novo projeto e onde é que se querem candidatar, se é uma parceria para a cooperação, se é uma parceria de pequena escala, mas pronto, tem a ver com o desenho e com os objetivos do projeto, e podem manter as parcerias anteriores, as ligações anteriores. Depois, outra questão que foi colocada ao nível das perguntas quando fizeram a inscrição é a questão da pandemia, não é? É uma questão que coloca muitas dúvidas, sobretudo em relação às mobilidades físicas, mas como vocês viram na apresentação, a própria Comissão aceita agora que na própria candidatura se possa prever uma situação dessas, e depois vocês podem colocar
atividades online. Aliás, a Comissão quer valorizar muito o sistema híbrido em que se usa a presença física, a presença online, o blended, portanto há uma série de possibilidades que vocês podem atribuir na vossa candidatura às atividades. Outra pergunta que fazem é se vão manter ou se ainda haverá candidaturas para as parcerias para a criatividade. Em relação a esta questão, sabemos que brevemente vai sair uma informação ligada ao setor da criatividade, não sei se vai cruzar novamente como este ano, ou seja, este ano houve esta possibilidade de candidaturas à criatividade e ao digital porque a pandemia impediu que houvesse gastos de muitas das verbas que estavam atribuídas aos projetos. E então, para comatar um bocadinho essa situação, a Comissão elaborou estas parcerias da criatividade. Mas estejam atentos ao site da Comissão, porque as novidades estão sempre a surgir e eles têm anunciado já no site um lançamento de uma nova candidatura à criatividade. Não é pelas agências nacionais, é pela área da criatividade. Estejam atentos para ver se as escolas se podem inscrever ou não. Depois, outra questão que foi colocada quando foi das candidaturas, escreveram apenas um título, que foi Educação Especial, não sei o que é que queriam referir-se a esta pergunta, mas a Comissão valoriza muito as questões da inclusão e, portanto, todos os projetos que, de alguma forma, envolvam públicos como vulneráveis ou com menos possibilidades ou que tenham barreiras, que enfrentem barreiras à participação, cabe às organizações serem criativas, ajudarem a ultrapassar essas barreiras e, inclusivamente, a Comissão valoriza dando mais verba às organizações para poderem potenciar a participação de públicos que até aqui têm sido muito excluídos nestas questões. Eu agora vou passar a palavra ao meu colega Manuel, porque ele vai explicar, e tem a ver com uma das perguntas que nós vimos aqui no chat, vai explicar esta questão de poderem partilhar o formulário, que é uma dúvida, é uma questão que tem acontecido ao nível das pessoas que estão a fazer candidaturas, e o meu colega vai explicar e pronto, vai se despedir, e muito obrigada por estarem presentes e até já. Obrigado, Ana Paula. Eu vou reconhecer isto em direto, porque é mais honesto da nossa parte. Nós recebemos vários e-mails, vários telefonemas sobre a impossibilidade de partilha. E de um momento para o outro andámos aqui em torno do formulário e percebemos onde é que estavam as grandes dificuldades. Eu tenho aqui uma apresentação à parte sobre o partilhar do formulário. Portanto, vocês, onde sharing, aquilo que vocês vão fazer é ou permitir a partilha com pessoas que já existem dentro do formulário e que vocês estiveram lá a pôr as pessoas associadas, a pessoa de contacto, o representante legal, ou então podem partilhar com alguém fora da vossa organização. Quando o fazem, vão ter que preencher uma coisa deste género, qual é o e-mail e que tipo de permissões é que vocês lhe pretendem dar. Como vos dizia há bocado, pode ser permissão para leitura, permissão para leitura escrita, permissão para leitura escrita e submissão. Quando preencherem isto, fazem, salvam, mas quando estiver completamente preenchido. Depois, onde é que está o problema que faz com que vocês não consigam partilhar? Se repararem no ecrã, estão duas coisas a vermelho a dizer selecionar e salvar. O problema está aqui, vocês têm que ir ativar a partilha com um picozinho que vocês clicam e selecionam, o que quer dizer que eu estou a permitir, enquanto a pessoa que é a autora deste formulário, estou a permitir a partilha nas condições que eu pré-determinei. Leitura, leitura escrita e submissão. Mas não se esqueçam que têm que salvar as alterações. O problema está aqui nestas duas situações. Porquê? Todo o formulário está concebido para vocês não terem que salvar. Ele está permanentemente a salvar. Neste caso, não. Vocês têm que picar quais são as pessoas que pretendem ter acesso ao formulário e salvar. Porque podem ser várias. Cá está o salvar as alterações. Mas
podem salvar numa altura, podem chegar lá e tiram o pico, aquela pessoa não vê mais, ou põem todas as pessoas, como vocês quiserem. Chamamos a atenção para outra coisa. A pessoa a quem vocês derem acesso vai imediatamente receber um e-mail a dizer que tem acesso àquele formulário. Mas se eu, Manel Fernandes, tiver o formulário aberto, a outra pessoa não o pode editar. Portanto, não podem estar as duas pessoas ao mesmo tempo. Agora, quando eu fechar, a outra já pode abrir. E estas são as pequenas notas para vocês conseguirem resolver. Eu vi que a professora Fátima Paz está aqui nesta sessão a propósito disto, portanto, se tiver dúvidas, se não conseguir, por favor, mande-me um e-mail e eu resolvo esta questão, está bem? Ajuda a resolver. Pronto, e isto era a grande dificuldade que vocês tinham na submissão de candidaturas. Agora, relativamente a outras dúvidas, a Ana Paula já foi respondendo a todas elas. Nós estamos ainda com algum tempo. Se tiverem dúvidas, por favor, coloquem-nas e nós vamos tentar resolver. Ponho-vos este slide que é muito, muito, muito importante para vocês conseguirem. Deixa-me só pôr, estas coisas em direto às vezes são difíceis. Para vocês perceberem que em qualquer projeto, isto é muito importante, eu não vou voltar a falar da calendarização das atividades, mas um projeto nasce de uma necessidade sentida coletivamente. E mais, não é só na vossa escola, vocês vão estar a trabalhar com 3 ou 4 parceiros, ou no caso das parcerias de cooperação, com 10 parceiros. Portanto, os impactos do projeto têm que responder à dimensão daquele território, que por acaso é o espaço europeu. Mas, como vos dizia, um bom projeto é aquele que deixa no território onde foi construído coletivamente com outros parceiros, deixa no território um conjunto de impactos, uma mudança de atitude face a qualquer coisa, um conjunto de aprendizagens, uma melhoria nas competências-chave dos nossos alunos. Portanto, terem sempre presente esta dimensão, terem sempre presente a dimensão do impacto, correlacionarem de forma muito articulada as questões entre objetivos, a visão, a meta, os objetivos gerais, os objetivos específicos, como é que eu vou operacionalizar isto? Para cada objetivo eu tenho, por exemplo, uma atividade no território nacional, mas posso ter, para responder àquele objetivo, uma atividade de partilha com os restantes parceiros, que até pode ser virtual ou pode ser física. Agora, olhem para o projeto com uma dimensão cognitiva maior, até porque estamos a falar de fundos que são de todos, não é? Portanto, é importante na área da educação que os fundos que são alocados produzam resultados. Provavelmente alguns de vocês já me conhecem, eu digo isto muitas vezes, Portugal é um país à esquerda do mapa europeu, tem território mais próximo dos Estados Unidos. Os centros de decisão são no centro da Europa, em França e na Alemanha. Estes fundos, estes projetos bem desenhados por vocês, são muito importantes para fazer a melhoria e o salto cognitivo de muitas dimensões que nós precisamos. Depois, e voltando a pegar nisto, que é para vocês perceberem que se no vosso projeto estiverem lá estas dimensões todas, entre uma clara definição de objetivos, que atividades respondem a cada objetivo, e vocês podem ter uma listagem de objetivos e várias atividades para cada um dos objetivos. Estas atividades têm obrigatoriamente que produzir resultados. Resultados esses que vão provocar nos diferentes territórios envolvidos um conjunto de impactos. E esses impactos podem ser, desenvolvendo isto um bocadinho mais, podem ser imediatos, portanto, no decorrer do próprio projeto, ou podem ser mediatos. E esse é que é o bom projeto. Eu tenho que vos dizer isto frontalmente, porque é quando o projeto terminar e já não houver financiamento, se eu for à vossa organização, à vossa escola e verificar a mudança de atitude sustentada, a melhoria da relação escola-família, um conjunto de coisas que têm a ver com aquilo que vocês quiseram provocar impactos. Mas atenção que o vosso projeto pode ter impactos até indesejados, não é? Quer dizer, por isso mesmo é que vocês têm que ter um dispositivo de monitorização, para perceberem se o projeto está a chegar onde vocês pretendem ou até tem um desvio. Se tem um desvio, vocês têm que corrigir.
Um bom projeto não é aquele que é desenhado hoje e daqui a 2 anos termina exatamente da mesma maneira com todas as atividades realizadas. Isso é um projeto que pode ter sido eficaz, mas não sei se eficiente é, porque a realidade é mutável, ela muda. E reparem o que nos aconteceu no último ano. A mudança da realidade faz com que um projeto tenha que estar sempre e permanentemente a reagir à mutação da envolvente, ok? Portanto, impactos diretos e indiretos, os esperados, mas eu espero que os esperados sejam também reais, se não têm que corrigir a rota. Se o projeto foi determinado a uma dimensão temporal, eu preciso ter estes impactos nos meus alunos daqui a 6 meses, e depois preciso de ter daqui a 12, e nos professores uma mudança de atitude. Sim, porque nós professores, e eu também o fui, às vezes precisamos de mudança de atitude. Precisamos de romper aqui um conjunto de dimensões, porque um projeto é um acto de liberdade. É um acto que responde ao quê? A uma necessidade sentida coletivamente, que tem que dar, digamos que dá muito trabalho, mas também dá muito prazer. Quantos de vocês, por isso é que estão nestas sessões, que tiveram projetos aprovados e ficam muito infelizes quando não têm um novo projeto aprovado? Eu sei provavelmente a resposta. É que a vossa relação com os vossos alunos, com a escola, é uma dimensão cognitiva diferente. Vocês andaram muitos saltos, não é? Os vossos miúdos estão diferentes, a vossa relação com eles está diferente, com os próprios pais, ok? Portanto, dimensões que têm a ver com a temporalidade. Depois, de que forma é que o meu projeto atinge aqueles, por exemplo, 5 alunos que eu decidi fazer com eles não sei o que no projeto, mas atingiu a minha própria organização, provocou uma mudança de atitude, de olhar, de pensar, por exemplo, na construção do espaço comum europeu. E dizer isto em direto, quando eu estou a falar pela agência Erasmus+, a Europa sofre hoje, como vocês estão a perceber, fortes abalos, fortes impactos, não é? Quer dos extremismos. Reparem o que está a acontecer com as vacinas, parece que passaram a ter nacionalidade. Não. A educação é provavelmente a escola, o ensino escolar, é provavelmente aquela organização em que eu continuo a depositar a esperança na mudança de atitude. E todos nós dizemos, a escola, os professores têm que fazer isto, os professores têm que fazer aquilo. Certo, mas nós temos que construir isto. Nisto constrói-se, demora algum tempo. O projeto é esta possibilidade. De que forma é que nós chegamos do sítio onde vocês estão, em Évora, a Faro, ou a Carrazedo de Montenegro, ao centro de decisão a Lisboa? Isso era muito importante, porque consegue alterar o sistema. Ou alterar, por exemplo, as medidas de política que são definidas em Bruxelas. Mas pronto, eu sou um sonhador, um utópico, mas quero continuar assim. Portanto, resta-me, no fundo, agradecer-vos a vossa disponibilidade por estarem aqui, em sessões online. Aquilo que nós podemos prometer, e vamos ver se o conseguimos fazer, é, na próxima sessão de 3 ou de 6, vamos desconstruir o formulário da parceria de cooperação, desta vez, porque como estamos a pretender pessoas que não têm experiência, portanto, desconstruímos este formulário da parceria de pequena dimensão. Na próxima, vamos tentar desconstruir o formulário da parceria de cooperação. Tem outras dimensões cognitivas e já tem que se trabalhar em projeto mesmo, com diagnóstico, com um conjunto de coisas. Portanto, a não ser que haja mais dúvidas, ou a Ana Paula queira responder a mais a alguma dúvida, aquilo que eu posso prometer é que as perguntas que vocês colocaram são muito poucas, acho que basicamente estão todas respondidas. Eu vou tentar aqui com os meus colegas da comunicação, porque apesar de termos, a quem eu agradeço muito e do fundo do coração, uma intérprete de língua gestual, isto é importante, é um território da inclusão, o programa Erasmus+, é um território inclusivo. Vou pedir aos meus colegas da comunicação se, quando editarem esta sessão, a podem legendar. Há uma pergunta para que se faça este pedido, ou seja, que se faça, crie esta solução, porque é uma pessoa que domina mal português, não é? Portanto, a inclusão é assim uma coisa com um leque imenso, não é? Portanto, nós vamos tentar responder a todas as vossas necessidades. E, Ana Paula, não sei se queres responder a alguma questão que falte.
Sim, eu tenho estado... desculpa. Tenho estado a responder às perguntas no chat. E, como tu também disseste, nós aquelas que não conseguirmos responder agora, vamos responder a seguir, porque vamos retirá-las todas e dar a resposta e enviar para as pessoas que se inscreveram. Eu queria também deixar o QR Code para as pessoas se inscreverem, para fazerem a avaliação e para receberem, já está online, para receberem o certificado de presença. E as dúvidas vão colocando e estejam atentos, portanto, a novas sessões. Nós vamos fazer, como vos disse, no dia 13 e no dia 6 de maio, e penso que dissemos o essencial. Não sei se as pessoas querem colocar mais alguma questão no chat, escrevam agora, aproveitem agora, enquanto estamos aqui. Portanto, eu posso até dizer algumas aqui. O formulário do KA 201 já não existe, é só 221 ou 220. E pode ser submetida na língua... 220, desculpa, Paulo. 210 e 220, peço desculpa, estava a dizer que o 201 já não existia, e que pode ser na língua do próprio país, ele tem que ser submetido numa das línguas dos países da Comissão Europeia, mas penso que numa parceria faz sentido que seja submetido numa língua que os parceiros entendam e que saibam o que está ali a ser escrito, até porque eles têm que entregar os mandates e é importante que saibam o que é que o projeto tem lá escrito. Só para tornar isto mais direto, vou interromper a Ana Paula e dar um ar mais humano a esta nossa forma de estarmos aqui a falar diretos para um computador sozinhos e imaginar-vos do outro lado. Dizer-vos, é óbvio que vocês podem fazer uma candidatura em qualquer das línguas do espaço europeu, desde que não façam uma coisa, que é uma parceria entre Portugal e Espanha e a língua de comunicação seja o inglês, por favor, está bem? A língua é um património. E sendo um património tem valor económico também. Okay? Lembro-vos da forma como a matriz francesa perdeu muito na publicação de trabalhos académicos quando passou tudo a ser feito em inglês. O inglês é uma língua de comunicação, certo, mas é um património também. E nós estamos a lutar para que o português seja uma língua oficial, quer na ONU, quer no espaço europeu. Portanto, ponham em inglês, mas se for uma parceria só com duas, uma escola portuguesa e uma escola espanhola, por favor, não usem inglês como língua de comunicação, pode ser? Escolham o português, o espanhol, o castelhano, o que entenderem, pode ser? Pronto, foi aqui para vos dar uma nota mais próxima de vocês. Mais dúvidas? Uma outra nota que se calhar que nós tentámos explicar, mas se calhar não ficou bem expresso, que tem a ver com as parcerias de pequena dimensão. Vocês que têm experiência de projetos estão habituados aos tais menus. A banda de distância, o valor para subsistência, um conjunto de coisas. Na parceria de pequena dimensão, não. Vocês têm dois pacotes, ou escolhem 30 mil ou escolhem 60 mil. E não há lá menus para vocês escolherem mais nada. Vocês é que têm que pesquisar e perceber quanto é que custa uma viagem, vezes 5 pessoas, quanto é que custa o alojamento, vezes as mesmas 5 pessoas, que dinheiro é que precisam para realizar uma determinada atividade quando vão à Espanha. Ou seja, vocês têm que desenhar este pacote financeiro com total liberdade. Mas eu também vos chamei a atenção. Por favor, não se ponham todos vocês a pedir financiamento de 60 mil euros, quando depois têm um projeto pequenino, com 3 atividades, com poucos meses. Isto é para vocês um ato de liberdade, para facilitar a apresentação de uma candidatura, mas sejam razoáveis. Agora, lembrem-se sempre que estamos num programa inclusivo. Vocês querem levar uma criança, por exemplo, que tem uma paralisia cerebral, que utiliza uma cadeira de rodas elétrica, que pesa 30 ou 40 quilos, mas aquele miúdo, enquanto estiver do outro lado, precisa de fazer posicionamento vertical, precisa de um standing frame, precisa de uma pessoa para o acompanhar. Então, aloquem este custo ao próprio projeto. Está bem? Agora, não há nenhuma rúbrica para vocês porem isto, como nas parcerias de cooperação. Vocês é que têm que descrever. Eu preciso disto e disto e disto
para levar este adulto ou para levar este jovem para que ele possa participar de pleno direito, porque o programa Erasmus Mais é um programa inclusivo. Ana Paula, isto é a tua área, inclusões. Olha, eu queria dizer, porque aqui nas questões que colocaram, há uma questão que é se podem ter um parceiro português também no conjunto dos parceiros. Se for uma parceria para a cooperação e tenham 3 parceiros que sejam de países diferentes, podem ter um quarto que é nacional, e depende sempre do projeto, da ideia de projeto, quais são os objetivos do projeto e quais são as necessidades que vocês têm de agregar dentro da parceria para resolver um problema que sentem na vossa comunidade. Penso que sim. Não se esqueçam, sim, como disse o Manel, as questões da inclusão, porque nós continuamos a ver pouca participação dos públicos que têm menos possibilidades, que sofrem de barreiras, quer da língua, quer da mobilidade, quer de viverem em zonas carenciadas e, portanto, têm muita dificuldade em aceder a estes projetos e dentro das escolas. É importante que vocês tenham um olhar inclusivo sobre dentro do vosso projeto. Outra questão que eu queria responder, está aqui uma pergunta, se as escolas são consideradas organismos públicos. As escolas, depende, se forem escolas públicas, se for uma escola privada, já não é um organismo público, tem que ver o estatuto jurídico da organização que querem envolver ou quem se quer envolver nas candidaturas. Depois, mais perguntas que estejam aqui, que se possam ir respondendo. Acho que já estão. Eu já penso conseguimos fazer um voo rasante sobre todas as questões que aqui estão. Sim, penso que sim. Penso que estamos na hora de terminar. Terminamos. Não é? Sim. Agradecemos muito a vossa presença, agradecemos a presença da nossa colega que esteve a ajudar-nos em direto com a língua gestual. Vamos cada vez mais tentar ter apresentações inclusivas e respeitar as diferentes necessidades dos diferentes públicos. É um caminho que estamos a construir, como dizia o poeta, vamos caminhando e fazendo o caminho. E muito obrigada por estarem presentes. Muito obrigado a todos vocês e, pegando nas palavras da minha colega, esperemos que os vossos projetos sejam projetos também eles inclusivos. Os vossos alunos, os vossos colegas merecem isto. Bem-haja. Enorme abraço.